Então, boa noite, gente. Vamos começar mais uma aula, né, nesta terça-feira. E a proposta hoje é discutir tema de uma forma com uma população específica, né, um pouco diferente daquilo que a gente tem visto, e de uma forma um pouco mais prática também, tá? Eu vou fazer plano de texto aqui, então, ao mesmo tempo que eu vou discutir esse tema, eu vou elaborando um plano aqui para que não, né? Várias opções de planos para que vocês tenham bastante conteúdo para falar de qualquer tema relacionado aos idosos. Já vou até colocar aqui um tema que eu pensei, né? Que poderia ser idosos e a garantia, idosos e a garantia de direitos básicos. E por que eu escolhi justamente direitos básicos? Porque aí a gente pode pensar em qualquer tema mais específico, inclusive, que envolva idosos. A gente sabe que idosos é uma população que é considerada mais vulnerável, assim como as crianças, adolescentes, pessoas portadoras de deficiência e idosos. Então, são três populações que, sendo consideradas vulneráveis, têm aqui um direito bem específico, que é o direito à proteção integral, que deve ser, que é dever, na verdade, né? Que é dever tanto do Estado, da sociedade, dever do Estado, da sociedade e, bem especificamente, dever da família, essa proteção. E aí a gente vê uma coisa, hã, uma problemática, né, já tá me surgindo aqui umas ideias, né, há uma problemática bem específica que envolve a família, que é a violência, o abandono o abandono dos idosos. Então, digamos que o tema fosse o abandono de idosos no Brasil. Ele está dentro, né, ele é bem específico, mas está dentro dessa temática maior aqui, que é idosos e garantia de direitos básicos. Porque sempre quando a gente está falando de tema Enem, que é um problema social, a gente sempre está falando de direitos que estão sendo violados, né? Direitos básicos de alguma população específica. Nesse caso aqui, estamos falando de idosos, então, abandono ou questão da previdência social, poderia ser o envelhecimento da população e seus desafios na economia. Percebe que mesmo sendo bem específico, a gente tem direitos aqui envolvendo os idosos. Então essa é a minha proposta hoje, né, de pensar em várias coisas que envolvem essa população. Por quê? Cada população específica, né, cada tipo de população, embora essas 3 que eu falei sejam vulneráveis, elas são vulneráveis em sentidos diferentes, né. Por exemplo, eh, um sentido que é comum a todos é a questão da violência, né, as pessoas idosas, crianças, sofrem mais a violência no sentido de que elas, são mais indefesas, digamos assim. Agora, se a gente for pensar aqui em questão previdenciária, em questão econômica, né, em envelhecimento da população, é um direito específico aqui, é um problema específico da população idosa, e não de crianças e adolescentes. Então, pensar, às vezes, temas específicos não é tão produtivo quanto pensar em qualquer tema para uma população específica, porque o Enem sempre pede, né, uma população específica. Raramente a gente tem um tema que seja geral, né, digamos assim. A gente já teve a manutenção, a manipulação do usuário pelo controle dos dados na internet, uh, tratando ali da população de forma geral. Mas a maior parte dos temas sempre vem, né, com alguém específico ali, né, sendo vítima do problema. Então, vamos pensar algumas coisas aqui que envolvem a população idosa. Partindo primeiro de um dado do IBGE, do último censo, tá? Nós temos aqui uma prospecção, uma perspectiva
perspectiva, prospecção, é a mesma coisa aqui, de que a população brasileira até 2060 será uma população idosa, majoritariamente idosa. População idosa, e provavelmente, né, tu já tenha visto isso na disciplina de geografia, de que nós estamos caminhando, né, para uma quase inversão da pirâmide etária. Então, por exemplo, até numa proposta de redação, né, poderia aparecer lá a pirâmide etária, né? Tá, não é exatamente assim, tá? Mas ela é quase isso, ela tá quase invertendo, digamos assim, né? Então, em vez de a gente ter uma pirâmide com a base, né, com muitos jovens, a gente está tendo uma inversão no sentido de que as crianças não estão nascendo com muita frequência, né, por vários motivos, né? A gente tem aí tanto a questão mais da mulher que nas últimas décadas entrou de verdade no mercado de trabalho, as pessoas não estão querendo mais ter filhos por medo também, né, da violência, de como o mundo está se comportando. Nós temos também a própria longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais. Então, a tendência é de que nas próximas décadas nós sejamos um país mais velho, ou seja, as pessoas estarão velhas em maior quantidade do que jovens. E isso é uma preocupação, né, principalmente econômica. Eu vou colocar dois eixos aqui, né, de preocupação para nós. Tanto a preocupação econômica, preocupação na economia, quanto uma preocupação na área da saúde. Por quê? Porque o idoso, né, naturalmente, ele tem uma necessidade maior de consultas, né, de ter acesso à saúde, de consultar e fazer exames com frequência. O idoso desenvolve, né, é normal da vida humana, desenvolver algumas doenças crônicas, né, com o tempo, até justamente pela falta de cuidado, né, com a saúde durante a vida. Por mais que a gente tenha uma possibilidade de viver mais, né, pelo avanço da medicina, né, das condições de vida, ainda assim a gente, né, cada vez cuida menos da saúde, né, com a questão do consumo, de consumo de alimentos industrializados, falta de exercício físico. Então, naturalmente, o idoso precisa, né, ter um maior acesso à saúde. E uma questão na economia se dá justamente porque uma hora a pessoa vai ter que deixar de trabalhar, né? Então, se no futuro nós teremos mais pessoas idosas do que jovens no Brasil, significa que teremos uma força de trabalho menor, né? Porque teremos menos jovens trabalhando. Então, é uma grande preocupação e não é à toa que houve uma reforma, né, na Previdência, porque daqui a uns anos talvez não será possível, né, sustentar mais os idosos em sua aposentadoria, já que, né, a força de trabalho será menor, porque na verdade, gente, quando a gente contribui, né, com a Previdência, enquanto a gente está trabalhando, por exemplo, eu estou trabalhando e estou contribuindo para a Previdência, eu não estou guardando dinheiro para mim lá no futuro. Na verdade, eu estou pagando agora a aposentadoria de quem já se aposentou. Só que quem me garante que lá no futuro terão jovens que estarão me sustentando, digamos assim. Então, essa é uma grande preocupação que levou, né, a reforma a aumentar a idade para se aposentar em várias categorias. Então, por um lado é horrível isso, né? Por um lado é horrível porque as pessoas vão ter que trabalhar até praticamente, né, a vida inteira. E por outro lado, né, não se tem muito o que fazer. Então, até porque a gente vive num país livre, né? Ninguém vai ser obrigado a ter filho agora. Então, nós temos aqui duas preocupações que estão diretamente relacionadas a direitos. Opa! A direitos
básicos. Estamos falando aqui direito, inclusive a previdência. A previdência social é um direito da população. Está, né, na listinha de direitos básicos, lá no artigo 5º, né, que vocês veem, o direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, inclusive a previdência social. E o direito à saúde, né, que é básico também. Bom, nós também temos aqui uma preocupação, um problema, né? Daqui a pouco eu vou fazer plano de texto direitinho. Estou trazendo aqui alguns âmbitos que a gente pode discutir. Há também uma preocupação no sentido da saúde mental ou até do cuidado mesmo, né? Do cuidado integral, né? Dessa pessoa. Então, nós podemos pensar aqui uma preocupação em relação ao tratamento mesmo. Preocupação em relação, tô comendo as palavras aqui, relação ao tratamento dos idosos, no sentido aqui de sociedade, tá? Por quê? Eu tô falando isso? Porque os idosos muitas vezes são tratados, né, de forma indiferente. Nós temos aqui uma indiferença social, uma violência, um abandono. Só que isso repercute, né? Isso traz grandes consequências na vida dessas pessoas. E a gente vai tratar aqui no tema, né, num tema que trata de idosos, justamente como uma população que necessita de mais cuidados, né? Uma população que é mais vulnerável. Então, inclusive, né, que tenha dignidade como princípio, né, de todos esses direitos. Então, nós estamos falando aqui de uma questão mais de comportamento humano mesmo. Opa! Fica trocando aqui a caneta, não sei por quê, o que eu estou fazendo hoje. De comportamento humano. E aqui a gente vai poder trazer sociologia, filosofia, que expliquem essas questões mais de indiferença, de injustiça social, né? E vamos lá então, tá? Vamos problematizar aqui algumas. Eu trouxe os principais eixos aqui para a gente pensar agora em argumentos, tá? Isso que eu estava comentando para abrir, né, essa discussão eram os eixos aqui da discussão. Dentro desses eixos, podemos pensar em argumentos, né, para a gente montar ali um plano de texto. O que a gente geralmente pensa, né, como primeira ideia? Eu, pelo menos, penso geralmente em questões que envolvem governo, né? As problematizações, primeiro eu falo mal do governo, depois eu penso em questões da sociedade. Pode ser sociedade de forma geral, pode ser família, mas enfim, comportamento do cidadão de forma geral. Dentro da economia, nós podemos problematizar tanto dentro da economia quanto da saúde, né? Nós podemos falar aqui de governo, né? Nós podemos falar de uma política tardia, de se pensar nesse envelhecimento da população, ou até a falta de ações, né? Porque uma simples reforma na Previdência não é garantia de nada, na verdade, né? Não é algo que vai realmente modificar situações. A gente pode pensar aqui na educação dos jovens hoje, né? Formar jovens de maneira qualificada hoje para que a gente não tenha problemas econômicos no futuro. Eu vejo que essa é a principal preocupação, inclusive para outros temas também, né, gente? Sempre quando eu falo aqui de educação precária, a gente está tocando num ponto muito sensível que é do futuro do país. Cada vez mais nós, né, percebemos a necessidade de qualificação para o mercado de trabalho e uma qualificação que não é tão simples assim. A falta de qualificação até mesmo dentro das universidades, dentro das escolas, por mais que tenhamos escolas, universidades, por mais que a gente tenha até um acesso um pouco mais avançado à universidade em relação a antigamente, ainda assim as pessoas saem da universidade sem uma boa formação. Saem muitos analfabetos funcionais ainda, por exemplo. Então, a gente ainda tem um problema grande pela frente, né, em relação à economia.
como que vai ser daqui a 4, 5 décadas, né? Quando a gente tiver menos pessoas no mercado de trabalho, justamente por esse envelhecimento da população, e somado ainda ao fato de que, além da gente ter menos jovens, ainda esses jovens são cada vez menos qualificados. E a gente pode até emendar uma discussão aqui, né, da falta de interesse do jovem também, né, hoje pelo mercado de trabalho, pela faculdade, né, por se formar em alguma profissão, mas eu já chego lá, eu vou deixar essa discussão como um asterisco pendente para a gente conversar também sobre isso. Por isso, senão eu vou acabar mudando de assunto. E aqui na saúde, a gente pode pensar também a falta de preocupação de governo, de novo, né? Uma questão de infraestrutura mesmo, né? Do sistema público de saúde. Nós temos o SUS, que, em teoria, ele é muito bom, de fato, realmente, olhando para outros países, né? Nós somos exemplo para muitos países em termos de o que temos a ofertar, né, para a população de forma gratuita. A maior parte dos países não tem uma saúde ampla, né, e gratuita, ampla, universal também, porque a gente tem ali, por exemplo, mais de 20 tipos de vacinas sendo ofertados hoje em dia. Nós temos todos os tipos de exame, né, de saúde específicos, inclusive, né, para as pessoas que têm comorbidades específicas. Nós temos medicamentos que são caríssimos, né? Medicamentos que são garantidos por via judicial, por exemplo. Deixa eu trazer aqui um exemplo, né? As pessoas que têm doença de Crohn, né? A doença de Crohn é uma doença que ela não é muito comum, mas também não é tão rara assim. E o tratamento exige um medicamento que a maior parte da população não tem condição de pagar. É um medicamento que gira em torno, parece, de 5. Se a informação está correta, porque eu só ouvi falar esses tempos, tá, gente? Mas sobre o valor. Mas a doença, de fato, exige essa medicação e é um direito no Brasil, né? Esse medicamento. Mas os países, de forma geral, não lidam com a saúde pública dessa forma. Então, doenças raras, medicamentos comuns, assim, por exemplo, insulina, né? Insulina é um direito do brasileiro, né? Aquele brasileiro que tem diabetes, por exemplo, e que, teoricamente, é bastante acessível pelo SUS. Porém, contudo, todavia, nós temos muitas vezes falta. A gente teve ali várias notícias e relatos de pessoas trazendo, né, trazendo à tona os acontecimentos de familiares falecendo devido à falta de medicamentos. Então, inclusive da insulina. Então, nós temos um problema muito grave aqui de estrutura na saúde pública. E pensando nos idosos, aí tu imagina a situação, né? Opa, pensando nos idosos, é pior ainda, né? Porque se a gente for pensar, analisar no envelhecimento da população daqui 3, 4 décadas, se hoje a estrutura já é assim, imagina quando o sistema estiver mais lotado, né? Já é superlotado. Imagina quando for mais necessário ainda o atendimento médico. Quando for mais necessário ainda a quantidade de medicamentos disponibilizados para essa população. Até essa estrutura aqui não é só física, né? A gente pode pensar aqui em recursos humanos também. Quando a gente critica os médicos, né, que não querem prestar serviço para o SUS, porque faltam médicos no SUS, né, com bastante frequência, a real é que os médicos, obviamente, não vão querer servir um sistema que é extremamente precário. Imagina a condição, né? A condição do médico que estudou, que é o que vocês querem fazer, né? Na maioria aqui, estudou para fazer um curso que é bastante demorado,
dá muito trabalho, né? Se formar em medicina. E aí, tu vai chegar no teu posto de trabalho e vai faltar medicamento, e vai faltar maca, né? Vai faltar lugar para os pacientes. Vai faltar, às vezes, até saneamento básico. Será que isso é uma condição digna para um médico querer trabalhar? Assim é também para o professor, né? O professor também não quer trabalhar numa escola pública que é extremamente precária. O policial não quer trabalhar numa cidade que não tem recursos mínimos, né, para de segurança, treinamento mínimo. Então, é fácil, né, criticar o profissional quando a gente tem, quando a gente não olha, quer dizer, para essa estrutura extremamente precária. Então, resumindo aqui, quando a gente olha para qualquer tema que envolve os idosos, eu digo qualquer tema, gente, que está tratando aqui de direitos sociais, tá? Obviamente que se a gente estivesse falando de um tema que envolvesse especificamente a violência contra os idosos, a gente pode pensar também em saúde dos idosos, mas daí pensando em aliar isso à violência, por exemplo, a saúde mental, né? A saúde mental dos idosos está envolvida aí com a violência doméstica. E a violência doméstica, claro, ela é física também, então a gente pode pensar em saúde física, mas ela é muito mais no campo dos transtornos mentais, né? Hoje os idosos sofrem muito de depressão e é muito comum, na verdade. Por quê? Porque nós temos aqui uma sociedade moderna que, embora às vezes a gente ache, né, que esteja cuidando dos idosos, embora não maltratemos os idosos, nossas famílias, o gato está querendo entrar. Mas que coisa séria. Deixa eu só abrir a porta, senão ele não vai parar nunca. Entra aqui. Vai entrar ou não? Não vai entrar. Até derrubei café no meu teclado, meu Jesus amado. Mas enfim, eu estava falando aqui que, embora a gente cuide dos idosos, né, aparentemente, os idosos eles não têm a mesma mentalidade, né, a mesma ideia de viver a vida que a gente. Então, a gente, que eu digo, as pessoas, as gerações novas, né? E aí a gente tem esse conflito entre gerações de que, poxa, eu não preciso visitar, né, minha avó, não preciso ficar toda hora falando com ela. Afinal de contas, eu tenho a minha vida aqui corrida, né? Essa é a modernidade líquida que o Bauman critica. E aí, esse idoso, que não tem uma rotina como a nossa, e que a maioria das vezes já é aposentado, ele fica se sentindo abandonado pela família. Por mais que aparentemente a gente diga que não, eu não abandonei meu idoso, né? A minha avó tá lá na casa dela, tá bem cuidada. Mas é muito comum a gente ver esse enfrentamento de depressão, angústia, ansiedade nos idosos. Isso é uma questão de saúde pública, né? Isso é uma questão bem preocupante de saúde pública, porque nós temos, vou repetir, né? Nós temos uma população que está envelhecendo. Inclusive nós mesmos, né? As nossas gerações já é uma geração que sofre com ansiedade e depressão. Então, se a gente não tiver, né, um pensamento aqui de saúde pública que se volte justamente para essas questões da saúde mental dos idosos, significa que a gente não está se preocupando nem com nós mesmos no futuro, né? Então, nós temos uma grande problemática aqui que envolve essa população idosa. Claro que tema relacionado a transtornos mentais, doenças mentais, já caiu em 2020. A gente não vai ter um comando ali que trate de transtornos mentais, mas é uma discussão que vem dentro de um texto em que seja abordada aqui a questão dos idosos, tá? E indo aqui para uma questão de preocupação em relação ao tratamento, e eu estava falando de argumentos que envolvem comportamentos da sociedade, a gente pode tratar
de algumas maneiras específicas aqui. Nós podemos pensar em participação social, né, no combate à violência, por exemplo, falta de engajamento. A gente pode trazer filósofos como Stuart Mill, Sartre. Daqui a pouco eu vou montar o plano direitinho, tá? Se eu estou comentando por cima. Uma participação social, nós podemos pensar aqui em ética discursiva, né? A violência verbal, a forma como nós tratamos os idosos, até preconceito, né? O etarismo, preconceito. O etarismo é um preconceito em relação à idade. E é bem frequente, né? Parece que não, inclusive é um tema silenciado, né? Há um silenciamento nessa questão do etarismo. E o próprio etarismo pode ser um tema Enem, tá? Que é o preconceito em relação à idade. A incapacidade, há uma crença, né, de incapacidade dos idosos no mercado de trabalho. Só que, por outro lado, gente, agora pensando, né, nos idosos no mercado de trabalho, por outro lado, os idosos têm se mostrado muito ativos, né? Até por essa questão da qualidade de vida, nós temos, né, condições de chegar a uma idade X, sei lá, 60, 70 anos, com saúde, com disposição, né, com vontade de trabalhar. As pessoas hoje não querem se aposentar totalmente e ficar no off, né? As pessoas se aposentam, mas continuam trabalhando, né? Ou mudam de área, enfim. Então, essa questão do etarismo é uma crença mesmo, porque os idosos, sim, têm capacidade cada vez mais, né, de trabalhar, de se qualificar, até de fazer faculdade, né? Tem muitos idosos que fazem faculdade. Mas que coisa, tá só me incomodando hoje. Chega. Fica aqui então, ó. Deita. Então, vamos fazer aqui planejamentos pensando em 3 temas diferentes, tá? Eu pensei aqui em, primeiro, tema 1, a violência contra idosos, a violência doméstica, aqui nesse caso. Tema 2, a questão do etarismo no mercado de trabalho. Olha só, bem específico, não é só o etarismo de forma geral, mas no mercado de trabalho. A crença do capacitismo. Eu vou até anotar aqui para não esquecer dessa palavra que me surgiu agora. Capacitismo. E terceiro, deixa eu me lembrar aqui. Tá. A questão do envelhecimento da população e seus desafios. Esse terceiro tema tem uma abordagem um pouquinho diferente, no sentido de que nós não estamos falando dos idosos de hoje só, tá? Nós estamos falando do envelhecimento da população, né? Pensando em nós no futuro. Então, quais são os desafios que enfrentaremos no futuro, tá bom? Claro que sempre pautados no hoje, né? O que a gente tem hoje de problema que trará desafios para o futuro da população envelhecida. Então, primeiro, começando pela violência doméstica, aqui, né? Violência contra idosos. Se a gente tivesse o tema só violência doméstica, a violência doméstica ela envolve mulher, crianças e idosos, tá? É uma violência, de forma geral, violência doméstica significa violência em casa, né? Então, geralmente a gente vai tratar de crianças, idosos e mulheres. Mas o tema pode ser bem específico, violência doméstica contra idosos. E aí, vamos pensar alguns argumentos, com repertórios, obviamente, para essas questões. Então, violência contra idosos
E aí podemos pensar em argumentos. Argumentos. Bom, como eu falei, eu gosto de partir, né, primeiro do governo, quais são as falhas do governo, e depois da sociedade. Por que isso? Porque fica mais fácil de sistematizar, tá? Em vez de eu ficar pensando em vários problemas do governo, que talvez fiquem, né, repetitivos, eu posso fazer, né, essa linha de pensamento até para ficar mais fácil de organizar as ideias. Mas tanto faz a ordem, tá? Vou começar aqui porque eu gosto. Vamos pensar aqui quais são os problemas, né? Quais são os desafios, as causas que impedem o combate à violência contra idosos. Pensando aqui em falhas governamentais, né, em omissão governamental, em política pública de forma geral. Opa, governo. Vou deixar governo para, né? A gente pode ampliar isso como falha, como omissão, como ineficiência, insuficiência da lei, enfim. E aí, vou puxar as setinhas aqui para porquês que eu explicaria no meu parágrafo. Não precisaria ser todos eles, né? A gente vai selecionando conforme o espaço que a gente tem num parágrafo. Por exemplo, se tu escreve lá 8, 9 linhas de parágrafo argumentativo, pode trazer mais de 2 porquês. Sempre, né, com o tópico ali da omissão governamental. Então, nessa omissão, a gente pode pensar aqui em falta. Eu nem vou colocar falta, eu vou colocar primeiro silenciamento. Há um silenciamento. Deixa eu ver se está pequenininho. Há um silenciamento no sentido de que não é um tema abordado, né, com frequência. Há um silenciamento da sociedade por falta de campanhas, né? Às vezes me soa meio bobo, né? Falar, ai, falta campanha. Então, eu não deixaria num parágrafo argumentativo só, faltam campanhas de incentivo contra a violência, né? Quem sabe a gente aprofunda um pouquinho isso, tratando dessa falta de campanha como uma omissão, um silenciamento de discussões que são extremamente necessárias, né, para o avanço da sociedade. Porque se tu fala só de falta de campanha, parece que está faltando campanha publicitária, por exemplo. Mas as campanhas nem sempre elas são publicitárias, são de divulgação. As campanhas são ações mesmo, né? Por exemplo, digamos que eu promova agora um projeto de, deixa eu pensar, de palestras e oficinas que leve às escolas. Estou imaginando aqui uma coisa, né? Eu como professora, convido escolas a irem até lares de idosos, para fazer alguma atividade ali interativa com esses idosos, né? Proporcionar um momento de carinho, de doação, né? De voluntariado. Isso é uma campanha, né? Embora não seja uma campanha publicitária, é uma campanha, é uma ação que promove alguma coisa positiva ali, tá? Então essa campanha pode ser ação e é legal que a gente especifique, né? Quanto mais claro nessa especificação, melhor para o corretor entender qual é a falha ali, né? O que tu está criticando de fato em termos de argumentação. Outra questão aqui que envolve violência, né, contra idosos, é a impunidade. Impunidade. Porque casos, né, de violência doméstica, assim como a gente vê casos de violência contra a mulher, né, sendo negligenciados. Casos de violência doméstica, de forma geral, são negligenciados. As denúncias muitas vezes ocorrem, mas não há investigação. A impunidade se dá justamente por não haver investigação correta, investigação suficiente, investigação adequada.
Enfim, né? A gente vai pensando aqui em palavras para trazer isso. E se tu quiser contribuir com alguma coisa, Tabata, fica à vontade, tá? Se quiser escrever ou ligar o microfone, porque essas coisas de tema, né, essas aulas de tema, geralmente o pessoal gosta de trazer algumas ideias também, ou alguma coisa que tu pense: "Ah, eu poderia usar isso?". Pode falar. Outra questão, que envolve aqui violência contra idosos, sendo culpa do governo, né, falta de assistência, aqui eu tô pensando daí já nas consequências, né. O idoso que sofre violência, nem precisa ser física, né, a violência moral mesmo, a violência verbal, hã, pode desenvolver, assim como qualquer outra pessoa, né, transtornos, traumas. Então, falta uma assistência aqui psicológica, e a gente sabe que a assistência psicológica no Brasil, tanto para o idoso quanto para a pessoa, né, para as pessoas de forma geral, ou assistência psicológica para as crianças na escola, é uma área que é extremamente debilitada. Na escola nem tem, né, gente, né. Houve até um tempo atrás, não faz muito, um projeto, né, que circulou de trazer a obrigatoriedade do psicólogo na escola, mas esse projeto, né, foi vetado e, não se deu continuidade a isso. Então é uma área que, meu Deus, né, é extremamente necessário, principalmente aqui nessa sociedade que a gente vive, que é extremamente, debilitada mentalmente, né, nós temos muitos, problemas mentais. É até engraçado falar isso, né, sou estranho, nós temos muitos problemas mentais, mas é verdade, né, as angústias da vida moderna, elas afetam todas as faixas etárias, né, não é só o jovem, não é só o adulto, é também criança tendo depressão, adolescentes e idosos. Então falta uma assistência psicológica voltada, aí eu colocaria inclusive aqui, ó, voltada à terceira idade, porque a forma de tratar doenças mentais, se diferencia, né, com a faixa etária. Não é a mesma forma que vai se tratar uma criança, não é a mesma forma que vai se tratar, um jovem, né, são problemas diferentes, são traumas diferentes. Então, eu colocaria, né, nesse sentido aqui, ó, uma falta de assistência de saúde em se tratando, eu estou falando do tema, obviamente, de um tema específico que é violência, né. Existem outros desafios do governo aqui, mas daí a gente pode pensar em outros temas. Agora indo para um âmbito social, um âmbito de sociedade, qual seria a culpa da sociedade aqui? A gente pode problematizar tanto a sociedade de forma geral, o tratamento, né, contra idosos, uma questão de etarismo, o preconceito, e nós podemos pensar, hã, numa questão de tratamento da família, a negligência da família. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que eu esqueci de de mencionar repertório, né. Quando a gente está falando mal de governo, geralmente vocês vão usar, lei, né, Constituição Federal, sei lá, Agenda 2030, Declaração Universal de Direitos Humanos, ou algum dado ali, algum exemplo que comprove isso, que esteja nos textos motivadores, mas, de quando a gente está tratando dessas populações específicas que têm estatutos específicos, eu acho legal, né, trazer o estatuto específico, porque, na minha opinião, fica mais produtivo. Por exemplo, se eu trouxer aqui o estatuto do idoso, falando que é dever do Estado, né, garantir tudo isso daqui, como tendo como base os direitos sociais, a proteção integral que eu falei lá em cima,
eu posso usar, então, o estatuto do idoso, que inclusive está bem bonitinho lá no nosso material das teses rápidas, né. Nós temos, só para lembrar, às vezes, né, a gente fica muito distante do material, nós temos lá, na primeira página de teses rápidas, a negligência governamental, tem uma lista ali das leis mais importantes, né. Por que mais importantes? As que são mais abrangentes. Então, lá a gente tem uma lista de 4 estatutos, os 5 estatutos, na verdade: estatuto do índio, da criança e adolescente, do idoso, das pessoas com deficiência e o estatuto da juventude, que são os principais estatutos, né, no Brasil. Então, sempre tem, né, uma revisada nesses repertórios, gente, porque não tem como errar, né, trazendo essas questões. A gente não precisa se preocupar muito com o repertório, a gente precisa se preocupar mais com essas questões de explicação. Eu preciso explicar o porquê que eu estou trazendo, né, essa crítica ao governo. Assim como, se eu for criticar a sociedade, eu vou criticar qual aspecto, qual o comportamento da sociedade. Eu posso criticar, opa, escrevi aqui etarismo de novo. Eu vou criticar o preconceito, eu vou criticar a negligência da família em termos de zelo, de cuidado mesmo com essa população que é mais vulnerável, que precisa de mais, atendimento. Eu vou criticar a própria banalização, naturalização naturalização da maldade ali, né, a gente pode trazer a Hannah Arendt para isso, naturalização da violência, já que estamos tratando de violência. Eu vou trazer uma questão, quem sabe eu vou explicar o individualismo, a individualismo em relação às gerações mais antigas, gerações anteriores, porque há um conflito, né, entre gerações, justamente porque nós vivemos de uma forma muito diferente do que os nossos avós, por exemplo, né. Então, dependendo desses porquês, né, dessas nossas explicações, é que a gente vai trazer questões, desculpa, que a gente vai trazer repertórios. Por exemplo, quero discutir aqui com vocês então, a questão do etarismo, tá. Preconceito. Como que a gente pode, fundamentar o preconceito? O preconceito a gente pode trazer, desculpa, a gente pode trazer sob o viés da indiferença mesmo, né. Quando as pessoas são indiferentes, ou melhor, pior do que indiferentes, né, quando as pessoas praticam a violência do preconceito, essas pessoas estão agindo, de má fé, como diria o Sartre, as pessoas estão agindo contra, né, o ideal de coletividade, né, essa ética da coletividade. Então, posso trazer aqui o Sartre. Prof, mas como que é essa ideia do Sartre? Vou colocar aqui. Depois eu compartilho com vocês essas anotações. Sartre, traz a ideia de que quando não, eu até usei isso na minha redação de 2022. Quando as pessoas, isso aqui não é uma citação direta, tá, eu estou escrevendo com as minhas palavras. Quando as pessoas agem, não agem, não agem, diante de injustiças sociais, agem de má fé. Ou seja, a própria falta de participação social aqui para combater o etarismo, para combater preconceitos, é uma forma, né, de agir de má fé.
sei, achei meio complexo utilizar esse tipo de filosofia. Tem alguma coisa que seja mais simples? Tem. Tem o Stuart Mill, que também está no nosso material, na tese de engajamento social, na falta de engajamento social, que ele traz uma ideia utilitarista. O Stuart Mill é utilitarista. Ele traz uma ideia de que nós precisamos agir de forma benéfica para o maior número de pessoas possível. Não vai ser possível sempre para todo mundo, né? Mas para o maior número de pessoas possível, ou seja, se nós estamos agindo de forma preconceituosa, percebem que aqui eu estou denunciando um problema mesmo, né, de agir de má fé, mas aqui eu estou trazendo um ideal. O ideal é justamente de que as pessoas devem agir de maneira a perdi a palavra, de maneira a produzir benefícios ao maior número de indivíduos possível. Dá para escrever de outra maneira, obviamente, né? Mas essa é a ideia, tá? A nossa função utilitarista mesmo, prática, como pessoas racionais, é justamente de proporcionar o bem da maioria da população. E daí, numa argumentação, a gente diria que, né, o preconceito é um problema que mostra justamente o contrário, né, dessa ideia de coletividade. O preconceito vai contra essa ideia de coletividade, ou seja, estamos agindo aqui de forma extremamente egoísta, né, de forma individualista. Isso serve, gente, para qualquer tipo de preconceito, tá? Digamos que eu esteja lá num tema da homofobia. Beleza, eu posso usar o mesmo argumento. A falta de coletividade, o preconceito é um desafio para combater a homofobia. E a gente vai trazer o mesmo conceito do Stuart Mill. Quando a gente está pensando em temáticas assim, tô discutindo violência em relação a um grupo social, a gente delimita um grupo social para ficar mais fácil, né, de discutir. Mas a gente poderia discutir o mesmo problema aqui, os mesmos desafios, em temas que envolvem violência com qualquer outro grupo social, qualquer outro. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque esse comportamento humano, aqui da falta de coletividade, não se restringe a idosos, né? Esse comportamento humano é uma característica do mundo moderno. Então, é uma característica que vai afetar vários tipos de populações, né? Só o que vai entrar aqui, o que vai diferenciar na nossa discussão, vai ser pensar numa população específica e explicar melhor como que acontece esse preconceito, né? Uma questão de aceitação, é uma questão de capacitismo. Por exemplo, aqui o preconceito contra os idosos, eu vejo que é uma questão mais de não de aceitação, não existe, né? Eu não vejo como uma coisa assim, eu não aceito que idosos existam, né? Porque é uma questão natural da vida, mas é uma questão de capacitismo. Preconceito contra os idosos significa pensar no idoso como uma pessoa inválida, né? Uma pessoa que não tem mais utilidade para a sociedade. Já a questão da homofobia não é uma questão de capacitismo, mas sim de aceitação, né? De aceitação de como aquela pessoa se apresenta para a sociedade. Então, o comportamento social do preconceito, ele é comum a vários segmentos sociais, mas se manifesta de maneira diferente a depender desse grupo, porque aí tem características diferentes, né? Como eu estava falando. Ou geralmente vai ser o de capacitismo, como é o caso de idosos ou de pessoas portadoras de deficiência, ou uma questão de aceitação, como é o caso da xenofobia, da homofobia, do racismo.
O racismo, inclusive, envolve capacitismo também, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas entendem que a pessoa negra, né, tem um nível, né, da inteligência menor. Mas isso é só rastro da própria escravização, né, dos negros no Brasil. Então, é uma construção social, né, que se cria, um pensamento que se cria a partir daqueles séculos ali da escravização em que o negro era submetido ao trabalho braçal. E era isso, né? Então, essa questão do capacitismo está atrelado a ideias, né? Não a verdades. Bom, mas né, agora eu dei uma passeada em outros temas, mas essa ideia, né, gente, de vocês entendam que comportamentos sociais, características sociais da nossa sociedade de hoje, de como a gente vive hoje, explicam sempre esses problemas que nós vivemos na sociedade, né? Até porque os problemas que nós vivemos na sociedade são construções sociais, são construções a partir da forma como a gente se comporta. Então, temas que acontecem, por exemplo, nas redes sociais, né? A cultura do cancelamento, o discurso do ódio, a dificuldade os desafios que envolvem o voto consciente, tudo isso sempre vai ter fundamentação, os desafios ali, né, que fundamentam esses temas, são partes de características sociais, daquilo que nos caracteriza hoje. Tá, vou dar um exemplo. Nós temos ali a cultura do cancelamento. É um tipo de violência, assim como violência contra idosos. É uma violência verbal, né, na maioria das vezes. Percebe que os mesmos problemas, né, os mesmos desafios são envolvidos aqui? O individualismo, a naturalização da violência, o preconceito, o que mais que tem aqui? Família não vai entrar nessa discussão, mas basicamente preconceito, naturalização da violência e individualismo são características sociais da nossa sociedade moderna que definem vários desses temas, né? Então, pensar sobre características sociais é bem importante, né, para discussão de qualquer prova que vocês vão fazer. Se a gente está pensando em Enem, a gente vai pensar de uma forma um pouquinho mais superficial, né, porque a gente tem poucas linhas para isso. E se a gente vai pensar numa prova, por exemplo, algumas meninas aqui fazem o PF, né, essas provas mais das universidades particulares, aí a gente vai explicar um pouco mais, vai se aprofundar um pouco mais e explicar melhor. Por exemplo, estou discutindo ali preconceito. Eu não vou dizer só que a sociedade é preconceituosa, eu não vou dizer só que os idosos aqui são tratados com preconceito, com etarismo. Eu vou explicar melhor como funciona esse preconceito. Eu vou dizer que esse preconceito está baseado numa ideia de capacitismo, em que os idosos não têm mais não teriam, né, nessa crença, não teriam mais utilidade para a sociedade e, portanto, são excluídos socialmente, blá, blá, blá. No momento que eu vou, né, aprofundando um pouquinho mais esse porquê, eu vou trazendo mais detalhes desse problema, aí é que eu entro, então, nessas provas que exigem um pouco mais de argumentação. Que eu tô falando isso até porque toda semana alguém de vocês me pergunta, né? O que eu posso fazer na prova tal? É isso, gente. A dissertação argumentativa é parte de uma questão, parte tipo do texto Enem, tá? Claro que eu tô falando de um texto de qualidade, né? Não aqueles esqueletão. Parte do texto Enem para algo um pouco mais profundo, mas a base é sempre a mesma. A base é eu tenho problemas ali que eu preciso explicar para o meu leitor como que esse problema está funcionando no tema X. Como que o individualismo está funcionando na violência contra os idosos? Como o individualismo está funcionando no tema da cultura do cancelamento? Como o individualismo está funcionando no lixo eletrônico, no tema do lixo eletrônico? Está funcionando quase da mesma forma. Só que agora, o individualismo em relação ao lixo eletrônico significa que eu não tenho interesse, né, pelo zelo, pelo cuidado com o meio ambiente, que é um meio ambiente público, né?
que envolve a coletividade. Eu não estou me preocupando com as próximas gerações. Esse individualismo, né? Essa coisa do eu na era moderna afeta diretamente as questões do meio ambiente, assim como afeta questões mais subjetivas, que é a violência contra os idosos. Então, ó, problemas sociais, características sociais da nossa sociedade que explicam temas completamente, né, diferentes e âmbitos diferentes. Vamos pensar agora, voltar onde eu estava, né? Etarismo, família. Eu posso trazer aqui para fundamentar a família, a negligência da família, posso trazer o ECA não, desculpa, o Estatuto do Idoso. Posso também, se eu já não trouxe, falando de governo, eu posso trazer aqui, por aquilo que eu falei anteriormente, que os estatutos, vou voltar lá em cima, os estatutos sempre trazem essa questão, ó, da proteção integral, que é dever do Estado, da sociedade e da família. Então, eu posso dizer que a família, né, quando não cumpre esse cuidado com o idoso, ele está, né, descumprindo o próprio Estatuto do Idoso, que garante, estabelece que é dever da família cumprir esse direito. Então, posso trazer estatutos para criticar a família, não precisa ser só para criticar o governo, tá? Posso trazer também para falar ainda de família, inclusive eu já vou emendar aqui outras discussões que o Jürgen, deixa eu lembrar como é que escreve, Jürgen, tem a trema ainda, Habermas, que é um filósofo importantíssimo, contemporâneo, que trata aqui de uma ética discursiva. Ele é, assim, muito versátil para vários tipos de tema, muitos mesmo, mas eu vou trazer especificamente aqui para falar de família, tá? E aí a gente vai pensar em família até para outros temas que envolvem esse núcleo familiar, tanto para criança como para adolescente, idoso, que é o que vai contra essa ética discursiva. O que é ética discursiva em linhas gerais, né? É a aceitação, né? A nossa aceitação em relação a ideias que as outras pessoas possam ter. Então, por exemplo, o Habermas, ele defende muito aqui uma razão comunicativa, uma comunicação harmoniosa, uma comunicação em que ninguém sai ganhando. Essa é a ideia, ó. Ninguém sai ganhando numa argumentação. Para ele, a argumentação por si só abram novas ideias, para que de repente tu me mostre a tua perspectiva, uma nova perspectiva que eu antes não aceitava, mas agora talvez eu comece a aceitar, porque tu argumentou bem. Então, na ética discursiva do Habermas, a aceitação de ideias do outro é muito, não é só positiva, mas ela é necessária, né? A aceitação de ideias é necessária. E o que isso tem a ver com os idosos, né? Com a violência contra os idosos? Justamente essa negligência da família, ó, essa negligência da família, ela vem de uma falta de ética discursiva, ela vem de uma falta de aceitação. Quantas vezes, né, as pessoas tratam os idosos como antiquados? Ah, as tuas ideias não valem mais hoje, né? Tu tá errado. E aí há um conflito entre essas gerações, né? Os idosos são colocados de lado, são negligenciados, são excluídos, inclusive socialmente. Existe. Agora eu estava me lembrando de um conto, deixa eu lembrar o nome, eu acho que é Feliz Aniversário da Clarice Lispector, para quem gosta de literatura.
que diz, é feliz aniversário. A idosa que estava comemorando seu aniversário, se não me engano, era 80 anos, com a família, mas ela estava presente ali só de corpo, né? Porque a família estava isolando essa senhora. Aí a narrativa, sendo um conto, né? O conto traz esses detalhes, né? Da senhora sentada, se não me engano, no canto da mesa, sendo silenciada ali, né? Parecia que ela não estava ali. Então, era um abandono no mesmo ambiente. E esse abandono, metaforicamente, a gente pode pensar justamente na falta de aceitação. Muitas vezes o idoso está presente nas nossas vidas, mas as suas ideias não são aceitas, né? Ele é contrariado, ele é colocado como um ser antiquado, uma pessoa antiquada, em que as suas ideias ficam só no passado. Então, podemos tratar de uma negligência familiar como argumento mesmo e trazer para sustentar isso, né, a antiética discursiva, em que não há aceitação dessas ideias, né, que são, na verdade, são extremamente importantes e muitas vezes úteis, né, para a sociedade atual. Tanto é que os idosos têm alçado grandes cargos, né, no mercado de trabalho ainda, justamente pela falta da experiência dos jovens. E os idosos muitas vezes ganham nessas vagas pela experiência. Então, não são pessoas antiquadas, né? Continuando, tá, negligência, naturalização da violência, que é o terceiro ali, o nosso terceiro porquê. Naturalização da violência, a gente pode trazer a banalidade do mal, da Hannah Arendt. É uma das filosofias também que estão dentro das nossas teses rápidas. E aqui, logicamente, né, fica muito produtivo porque nós estamos dentro de um tema que está tratando justamente da violência. Então, há uma naturalização aqui da violência no sentido de que não percebemos. É tão corriqueiro, tão corriqueira a violência contra idosos, e pensando sempre que violência não necessariamente é só física, tá? Ela pode ser uma simples agressãozinha diária, né? Uma simples provocação. Imagina um idoso que está trabalhando numa empresa em que só ele é idoso, de repente, naquela sala. E aí tem um colega que está todo dia, né, provocando, né, fazendo piadinha de mau gosto. Isso já é uma violência contra idosos. Então, nós temos aqui, inclusive, o próprio argumento já se formou, né, nessa situação que eu narrei. A naturalização da violência. Por que naturalização? Porque é um ato corriqueiro que acontece todos os dias, né? E que não quer dizer que para ser corriqueiro tem que ser todos os dias, né? Mas é um ato corriqueiro que se torna banalizado justamente pela falta de atitudes que recriminem isso. Então, quando nós não tomamos, a gente pode criticar na redação, né, a falta de iniciativas das pessoas para coibir comportamentos violentos, demonstra quanto a sociedade já naturalizou certas atitudes, como a agressão verbal e as provocações dentro de um ambiente de trabalho. Eu estou dando agora um exemplo, né, para solidificar toda essa construção que eu fiz aqui agora. Certo? Então, para fechar ali, individualismo. Bom, individualismo a gente acabou, né, discutindo em meio a tudo isso, mas o individualismo a gente pode trazer vários filósofos e sociólogos aqui. A gente pode pensar tanto no Bauman, que explica, né, de forma bem simples. Ele é o que mais é trazido justamente por essa simplicidade, né? É bem acessível a linguagem que ele utiliza. Ele critica que o Bauman contemporâneo, ele critica a forma como o homem moderno vive, né?
A forma como o homem moderno vive é totalmente centrada no eu, né? É um egocentrismo em que as pessoas, os outros, né? A perspectiva do outro não é interessante. E ele verifica isso, inclusive, né? A maior parte ali da obra dele, dessas teorias dele sobre modernidade líquida, é observada, a maior parte é observada justamente pelas redes sociais. Então, o Bauman ele observa como a gente se comporta nas redes sociais e chega à conclusão de que as pessoas realmente estão centradas, né, no seu eu. Tanto é que há uma superexposição nas redes sociais, né? As pessoas expõem todo o dia a dia delas. Claro que eu tô generalizando, eu não tô colocando aqui as pessoas que fazem isso para trabalhar, né? Que expor algumas coisas faz parte do trabalho, mas de forma geral, né? A forma como a gente se expõe, como a gente conversa, como a gente comenta coisas na internet, se a gente for analisar profundamente, elas sempre são autorreferentes. Então, esse individualismo, que é uma característica da sociedade moderna, ó, outra característica social, é aqui explicado pelo Bauman como um fenômeno que vem, né, dessa era digital, dessa era voltada para a imagem pessoal. A gente pode pensar também no Sartre, né, no Stuart Mill, nesses que eu já comentei ali, que vão acabar trazendo a mesma ideia, porque se eles estão falando que as pessoas, né, devem agir de forma coletiva, devem pensar no bem-estar da maioria, a gente vai estar agindo totalmente ao contrário, né? O individualismo é totalmente o contrário dessa ideia de coletividade. Então, tanto faz, né, o teórico que tu vai trazer para trazer o individualismo, vai servir qualquer um, tudo depende da forma como tu vai discutir aquilo ali, né? Então, por último aqui o Bauman. E aí, para finalizar, eu acabei daí não chegando, não chegando nos outros temas, porque eu me empolgo nas discussões. Mas, rapidamente aqui, a gente pode pensar nas mesmas coisas, ó. Se a gente estiver aqui num tema do etarismo no mercado de trabalho, aí nós temos aqui um preconceito, o tema especificamente tratando de preconceito no mercado de trabalho. Essa ideia de capacitismo, né? De que o idoso deve ser excluído do mercado de trabalho. Se a gente for pensar em governo, a gente vai pensar justamente em falta de campanhas de novo, né, para combater esse tipo de pensamento. Opa, falta de campanhas, falta de ações, né, políticas públicas mesmo, né, de enfrentamento, políticas públicas de inclusão do idoso no mercado de trabalho. Ah, prof, mas tem uma porcentagem mínima, né, de idoso dentro das empresas, que é obrigatório cumprir. Tem, mas aí tem algumas especificidades, né? Tem que ter um número X, parece que a partir de 100 funcionários, a empresa precisa ter um percentual de idosos. Mas essa inclusão, ela não é exatamente uma inclusão, né? Tu obrigar uma empresa a colocar o idoso no mercado de trabalho, muitas vezes a empresa vai colocar ele numa vaga, né, que mesmo assim gera um preconceito. Às vezes o idoso tem uma capacidade, ali, uma capacitação mesmo, né, profissional, muito maior, muito mais elevada do que aquele cargo que ele está ocupando só para preencher as vagas que são destinadas ao idoso. Então, falta ainda, né, ações de inclusão mais efetivas. Agora, pensando em sociedade, esse etarismo vem do individualismo, de novo, né? Vem do individualismo. Esse etarismo vem também justamente de uma banalização não agora da violência, mas do próprio etarismo, do preconceito. Então, percebe que a gente muda a especificidade do tema, mas os problemas são os mesmos, né, que sustentam. E indo para o envelhecimento da população, a gente tem aí questões agora mais voltadas para o futuro, né? Se a gente for pensar em governo,
Aí eu não vou colocar falta de punição, como a gente estava falando em violência antes. Eu vou pensar agora em políticas públicas, em políticas, ações, né, mais efetivas, tanto da inclusão no mercado de trabalho, como era o caso ali que a gente estava falando agora, quanto de ações que garantam a previdência social, né, que é desse envelhecimento mesmo da população, dessa população que vai precisar se aposentar e vai precisar de garantias, né, principalmente econômicas. Então, falta de ações, atendimento na saúde, na estrutura, como a gente já comentou no início da aula. E em se tratando do envelhecimento da população, os desafios desse envelhecimento da população, de novo, a gente pode pensar na sociedade. Qual é a questão aqui, o problema da sociedade? Quais são os problemas envolvidos da sociedade em relação ao envelhecimento da população? São os mesmos, né? Se a gente enfrenta hoje esse etarismo, esse preconceito, a gente vai continuar enfrentando se não for combatido. Se a gente tem como característica, né, o individualismo, característica social, né, da modernidade, isso vai continuar sendo um problema daqui 2, 3 décadas, né? E a tendência é sempre piorar, na verdade, quando o problema não se resolve. Então, nós vamos continuar enfrentando os mesmos desafios até mesmo nas próximas gerações que irão envelhecer. De maneira geral, vocês percebam que dentro do eixo idosos aqui, né, dessa população idosa, não, independentemente do tema, né, do recorte ali, os problemas que sustentam, eles são praticamente os mesmos. Ou é falta de política pública, né, de política de ação, de inclusão, ou de ação no sentido de punição, se for violência, ou comportamentos sociais de preconceito, de individualismo, de indiferença, de banalização das violências, né? De falta de criticidade em relação a essas violências. Agora, eu pensei governo, sociedade. E a desigualdade social, prof? Porque eu estou falando isso porque eu sei que alguns aqui usam sempre a desigualdade, né? Onde cabe a desigualdade social? A desigualdade social cabe justamente em todas essas discussões que eu falei, a desigualdade amplia esses problemas. Porque se eu tenho idosos que enfrentam, por exemplo, o problema do etarismo, né, no mercado de trabalho, se eu tenho falta de ações de inclusão para o idoso no mercado de trabalho, imagina como esse problema se agrava, é pior ainda quando estamos falando de vulnerabilidade socioeconômica de idosos que são pobres, que são muito pobres, né? Aí o problema é pior. Então, a gente pode trazer, sim, desigualdade social como um desfavorecidas economicamente, a gente pode trazer como um problema que agrava ainda mais essas preocupações que nós acabamos de discutir. Por exemplo, afastamento não, distanciamento de saúde pública de qualidade, as pessoas que são pobres e que realmente dependem do SUS, e nem precisa ser, hoje no Brasil, né, nem precisa ser muito desfavorecido para depender do SUS, né? Porque o sistema de saúde particular é caríssimo. Então, a população, de forma geral, precisa, né, do SUS. Então, essa desigualdade econômica só amplia, né? Amplifica, potencializa ainda mais esses desafios todos que nós tratamos aqui. Então, de repente, num plano de texto, tu pode escolher um argumento que trata ali de governo, e o segundo, tu pode trazer a desigualdade social que amplia todas essas questões justamente pela vulnerabilidade socioeconômica desses idosos. Da mesma forma, preconceitos, violências ali, questão de individualismo, se tornam ainda piores quando o idoso não tem condições financeiras, né, de se sustentar, enfim, né, de
proporcionar a si mesmo uma vida de qualidade. Então, o idoso que é excluído socialmente, inclusive da família, né, que não tem cuidados, zelo da própria família, como a gente estava discutindo antes, o idoso vai sofrer mais ainda se ele for desfavorecido economicamente, justamente porque daí não vai ter condição, né, de se sustentar, enfim, de inclusive cuidar da sua própria saúde, já que o idoso precisa mais de medicamentos, enfim. Então, o eixo governo, sociedade e ainda a mazela social, né, da pobreza, sempre explicam os problemas sociais de forma geral, né. Então, independentemente do tema, a gente tem que sempre para a redação, né, a gente tem até passei do tempo já, né, a gente tem que sempre pensar, nessa questão de raciocinar quais são as características sociais que estão moldando o nosso a nossa sociedade. Quais são as características, o nosso comportamento que explicam fenômenos que acontecem. Por exemplo, um fenômeno, a violência contra os idosos. Outro fenômeno, trabalho infantil. Outro fenômeno, pedofilia. Tudo isso tem um conjunto de características que baseiam, né, a nossa sociedade moderna. Então, para hoje é isso. Alguma dúvida? Alguma questão queira colocar? Você sempre presente, Tabata? Não, prof, tudo certo. Tudo certo? Então, ficamos aqui. Até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau, prof. Até mais. Boa semana. Boa semana, até.